Pessoal, sejam bem-vindos aqui. É uma honra ter vocês aqui, ter a oportunidade de a gente bater esse papo hoje. Já providencia o seu caderno, o seu livro ata para anotação, a sua caneta. Eu tenho certeza absoluta que essa live vai te ajudar a trazer muita clareza para a sua vida, vai te ajudar muito na sua vida pessoal, nos seus negócios. Por isso, manda esse aviãozinho para todo mundo que você puder. Se você já lidera um time, manda para todo o seu time essa conferência. Mais 30 segundos para a gente começar esse bate-papo nosso. Quero compartilhar com vocês aqui um pouco da minha vivência, da minha experiência em liderar pessoas, em liderar minha vida, em liderar os meus negócios e tudo que eu aprendi para ajudar a organizar minha vida nos últimos anos. Então, manda esse aviãozinho para pelo menos 5 amigos seus aqui, todo mundo que está conectado. Vou deixar o chat hoje aberto para a gente ir interagindo, trocando ideias. Podem me fazendo as perguntas que vocês acharem que são relevantes para todo mundo aqui. Sejam bem-vindos. Espírito Santo, temos o estado de São Paulo, temos norte do Brasil, Roraima, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Escreva de qual cidade, qual estado você está falando aqui agora. Perfeito, gente. Providencia então. Estou aqui com o meu script já pronto para vocês, tá? Minha caneta está aqui já. Já desliga todos os ruídos que você tem do seu lado. Vai para uma sala em silêncio, vai para o seu quarto agora. Eu estabeleci esse horário às 9 horas justamente para todo mundo estar bem concentrado, com atenção. E guarda uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, tá? Isso já é uma promessa dessa conferência que eu tenho para vocês. Isso que eu quero aqui abordar para todos vocês. Com certeza, 99% de vocês que estão aqui nessa conferência nunca ouviram de ninguém isso que eu quero aqui compartilhar com vocês. Então, é um conteúdo de alto valor, de altíssimo valor. Vai ajudar você a direcionar a sua vida, os seus negócios, a sua carreira. E você vai entender o porquê, assim como eu, tá vivendo uma vida, um ritmo de vida, seguindo um caminho, um percurso e que talvez não esteja muito claro para você onde você vai chegar, tá bom? Então sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, é uma honra conversar com vocês aqui. Vou deixar esse bate-papo aqui aberto para a gente conversando durante a nossa conferência, tá? Hoje eu quero agregar valor para a sua vida. Eu tenho prazer, o que me realiza hoje é poder, pelo menos num bate-papo de 5 minutos, eu ajudar a clarear a vida das pessoas. E saiba que você também pode ser, você veio para ser a luz na vida das pessoas, perfeito? Então eu quero começar esse bate-papo nosso aqui. Na verdade, a nossa proposta é o 5º workshop que a gente está aqui para compartilhar com vocês, mas eu não vou chamar isso aqui propriamente de um workshop, eu quero chamar isso aqui de um bate-papo ao vivo, tá? No final, se a gente tiver um tempinho, eu quero chamar pelo menos uma pessoa aqui ao vivo para a gente trocar uma ideia rápida. Então eu quero começar esse bate-papo nosso falando para vocês uma frase, tá? Uma frase que vai direcionar aqui o nosso bate-papo. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui nessa conferência ou já lideram seus negócios, ou já lideram equipes comerciais, ou você trabalha como autônomo ou como funcionário, mas deseja começar a criação da sua independência, da sua vida livre, não sabe por onde começar, está com receio, está com medo, está inseguro, e talvez você não saiba por que existe essa insegurança dentro de você. Então eu quero começar passando uma frase que vai direcionar o nosso bate-papo aqui, tá? Aí a partir dessa frase vocês podem direcionar as perguntas devidas de vocês que geram valor para todo mundo. Então anotem aí essa frase que eu quero passar para vocês para abrir esse nosso bate-papo. Pior que não saber. Anotem aí. Pior que não saber o porquê não está dando certo. Pior que não saber o porquê não está dando certo é não saber por que dá certo. Anotem isso. Pior que não saber o porquê não está dando certo é não saber o porquê dá certo. Então eu quero abrir o nosso bate-papo através dessa frase que vai direcionar, né, essa nossa condução e o compartilhamento desse conhecimento, tá?
Eu gosto bastante de falar, de afirmar isso, que o conhecimento não é somente aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste. Conhecimento é aquilo que a gente já ouviu com alguém ou através de leituras, mas a gente aplicou essa informação e vivenciou, experimentou os resultados que poderiam nos oferecer, tá? Então, reforçando para quem está chegando agora, pior que não saber o porquê não está dando certo é não saber por que dá certo. Então, olha só, gente. Diariamente eu recebo solicitações de pessoas aqui no Instagram, pessoas da rede social que me acompanham, que talvez não me conheçam pessoalmente, e eu recebo informações, solicitações de pessoas do meu time corporativo. Hoje eu lidero um grupo grande de pessoas, sócios, associados, franqueados, colaboradores, e as perguntas, normalmente, elas têm um padrão, tá? Obrigado, Samantha. Pior, perfeito. Pior que não saber o porquê não está dando certo é não saber por que dá certo. Essa frase não é minha, essa frase é de um grande pensador estudioso, um dos meus mentores no modelo de negócio que eu desenvolvo, e isso faz muito sentido para a nossa vida. Então, muitas pessoas, várias pessoas que me solicitam orientação dia a dia, elas têm um certo padrão, tá? Um certo padrão, e talvez você esteja dentro desse padrão. Eu estava nesse padrão há exatamente 6 anos atrás. As pessoas, elas nos solicitam orientação, ajuda, em um momento que elas estão, que a gente chama de burnout. Elas estão extremamente sobrecarregadas fisicamente e elas estão sobrecarregadas emocionalmente, psicologicamente. E muitas vezes elas não sabem exatamente o porquê que ela está. Por que ela construiu essa condição? Por qual motivo? Elas começam a entender, a enxergar que a vida não está tendo sentido para elas, o trabalho não está tendo sentido, a vida passa a não ter o devido valor como deveria ter. E o fato é que esse padrão que essas pessoas têm, que muitos de nós temos, até a gente identificar onde está a chave da porta da nossa vida, é que a gente, em determinado momento de burnout, nós vivemos um momento de confusão mental. Anotem aí. Muitas pessoas ao nosso redor, e talvez nós mesmos, estamos passando por uma confusão mental. Eu me refiro aqui a pessoas de qualquer classe social, eu me refiro aqui a pessoas de qualquer área de atuação, eu me refiro aqui a pessoas que têm o seu negócio próprio e que muitas vezes abriram o seu negócio próprio por uma necessidade ou por uma ambição financeira, por uma vida melhor, e acabaram seguindo um caminho que até aquele momento não está fazendo muito sentido. E por que isso acontece? Minha pergunta para vocês. Por que será que isso acontece? Por que a nossa vida nos conduz a um ponto que nos causa a sensação de burnout, sobrecarga emocional, sobrecarga mental, e quando a gente alcança esse estado de burnout, é quando a gente se vê preso num túnel escuro. Escreva no chat se você está vivendo, talvez esse momento, essa sensação de que está num túnel escuro. Escreva aí. Bom, todos nós aqui somos transparentes, somos verdadeiros. Se você está aqui me acompanhando nessa conferência é porque você está buscando talvez uma luz, uma alternativa, né, para acender nesse túnel escuro. Então, através desse pensamento, desse estado, se você está no túnel escuro, o fato é, nós precisamos de alguém. Já imaginou como é que é o túnel escuro? Você está num túnel escuro, num corredor escuro, e você está buscando a saída para esse túnel. Como é que você identifica a saída para esse túnel? É quando você vê um ponto claro, para que você tenha direcionamento, perfeito? E até você encontrar
essa saída para esse túnel, você não tem a devida certeza que você está seguindo o caminho certo. Porque se você está no meio do túnel, você pode tanto ir para frente quanto retornar. Que também é uma interpretação, porque se você virar de lado, pode ser esquerda ou pode ser direita. Perfeito? Então a primeira sacada, o primeiro insight é que para você sair desse túnel escuro, pouco importa o que você vai fazer. Claro que você tem que se mover. Só que mais importante do que apenas o que fazer é você verificar se tem mais alguém dentro desse túnel e que possivelmente tem uma lanterna. Para simplesmente acender e mostrar para você a saída. Por que eu estou falando isso para vocês? Se nós estamos passando por um momento de confusão mental, existe uma possibilidade muito grande de as pessoas que estão à nossa volta, elas também estarem passando por esse momento de confusão mental. Perfeito? Nós somos fruto do nosso meio, o ambiente nos influencia completamente e a gente não percebe. Ou você influencia o meio que você convive, ou você é influenciado pelo meio que você convive. Mas vamos lá. Vamos voltar no túnel escuro. Então, mais importante do que você fazer, do que o que você tem que fazer para sair desse túnel escuro, é você verificar quem. Se existe alguém que tem essa lanterna para acender a luz nessa caverna, nesse túnel que você está preso hoje, que você se sente preso hoje. Eu falo muito para as pessoas, quando vêm me solicitar orientação, que uma coisa é fato, tá? Uma coisa é fato. Essas pessoas, ou até nós que estamos vivendo um momento de confusão, fazendo uma comparação com o momento atual, todo mundo tem que usar máscara, certo? Todo mundo tem que usar máscara para se defender do Covid-19. Muito antes desse problema que todo mundo está passando hoje, esse medo do Covid, o maior problema hoje das pessoas, que é quase um problema eterno, é que a máscara que as pessoas estão usando, na verdade, elas não estão usando exatamente essa máscara. Elas estão usando essa máscara da forma inadequada. Porque a máscara, na verdade, ao invés de estar aqui, a máscara está aqui. Há exatamente 6 anos atrás, eu estava passando por esse momento de burnout, eu estava nesse túnel escuro, estava me movendo dentro desse túnel escuro, igual um maluco para encontrar a saída, e só encontrei a saída porque alguém chegou até o meu lado, próximo a mim, e simplesmente tirou essa venda dos meus olhos. A partir do momento que você permite, ou que você encontra essa pessoa que tira a venda dos seus olhos, que é a pessoa que tem a lanterna para iluminar a sua vida, para iluminar o seu caminho. Imagina o seguinte, você está num túnel, ou está com os olhos vendados, e simplesmente alguém tira para você essa venda. A partir desse momento, você começa a enxergar. Você começa a enxergar. E quando você começa a enxergar, depois de um momento, depois de um período grande, de um período longo, com os olhos vendados, você se sente perdido. Você continua com o sentimento, com a sensação de estar perdido. A partir do momento que você encontra, que você começa a enxergar novos ares, um novo ambiente, você precisa de alguém estendendo a mão para você, para te guiar. Para te guiar. E a partir do momento que você encontra essas pessoas, ou essa pessoa com a lanterna, que te estende a mão e vai te ensinar, vai te guiar nesse novo caminho fora do túnel, você começa a passar por uma experiência nova, e a partir dessa nova experiência, novos aprendizados, com certeza novos resultados. Precisou de coragem, precisou vencer o medo, precisou fazer o auto-reconhecimento de que você está nesse túnel escuro e precisava da ajuda de alguém, perfeito?
E aí você, através desse novo mundo, você começa a crescer, a prosperar, né, como ser humano. Mas vamos voltar, não quero falar sobre, necessariamente nesse momento, para falar fora do túnel escuro. Vamos voltar. Por que você chegou? Por que nós chegamos a um estado de confusão mental? Tá? Confusão mental. Se você já trabalha numa empresa, ou se você tem uma empresa, quando você contrata um consultor que tem uma experiência de negócios, a primeira coisa que esse consultor vai te perguntar é o seguinte: qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da sua empresa? A maior parte das empresas brasileiras, elas não chegam a viver 5 anos, justamente porque quem está à frente dessas empresas é esse cara que tem a confusão mental. Perfeito? Então imagina que uma empresa, eu já falei isso em algumas lives anteriores, e eu quero relembrar aqui porque talvez algum de vocês não assistiu as outras 4 conferências, os outros 4 workshops, tá? Então imagina que você tem uma empresa, tá? Ou se você não tem uma empresa, é para te clarear, tá? Então imagina o seguinte, existe um funil, tá? Um funil para você ter uma visão maior sobre o seu negócio, tá? Então vamos chegar de frente para trás, tá? De frente para trás. Lá na frente está o meu mercado de atuação, perfeito? Vamos falar da situação da empresa. Lá na frente está o seu mercado. Quem é o seu mercado? Público-alvo, idade, sexo, classe social, hábitos, dores, prazeres. Beleza. No estágio antes do seu mercado, do seu consumidor, está o seu produto. O produto que você vai ofertar para esse mercado. Atrás do produto, olha só, eu estou desmembrando uma empresa para vocês entenderem, enxergarem onde que eu quero, qual o ponto central do nosso bate-papo, tá? É importante você entender o todo para você depois entender o micro. Começa com o mercado de atuação. Voltei um estágio para trás. Por trás do mercado está o meu produto, aquilo que eu estou ofertando, que é a solução para esse mercado, tá? Por trás do meu produto está o meu modelo de negócios, a forma como eu vou propagar e distribuir esses produtos para esse meu mercado que eu já conheço. Por trás do modelo de negócio está a minha gestão que envolve a minha presença com os executivos da minha companhia que lideram essa companhia, perfeito? Por trás da gestão está o propósito do negócio, a missão do negócio, que é aquilo que eu enxergo à frente, tá? E por trás do propósito do negócio está a minha fundação, a fundação do negócio, que eu vou chamar essa fundação de princípios e valores. Anote aí. Princípios e valores. Então eu quero conversar com vocês a partir daqui da gestão para trás, tá? Da gestão para trás. Esquece agora o seu produto, esquece o modelo de negócio, esquece o seu mercado, esquece dali para frente. Vamos falar da gestão para trás. A gestão começa com as pessoas que você lidera, as pessoas que você influencia, as pessoas que você direciona, as pessoas que você forma competências e habilidades, e envolve você. Você que é o comandante desse avião, dessa espaçonave, que é a sua companhia, perfeito? Por trás de você está o propósito do seu negócio, por que seu negócio existe, ou a missão do seu negócio, e por trás da missão está a sua real fundação, o pilar mais forte, que são os princípios e valores desse negócio. E eu não vou falar princípios e valores necessariamente desse negócio, porque você é o seu negócio, então vou me referir a princípios e valores seus gestor. Está fazendo sentido para você? Manda esse aviãozinho para pelo menos 5 pessoas que também precisam se desenvolver pessoalmente para pegar esse conteúdo, para absorver esse conteúdo que a gente tem para falar a partir daqui. Tá? Nós estamos chegando à metade dessa live e
a parte principal, o tema principal, a gente vai começar a conversar a partir de agora, tá? Eu quis contextualizar para você entender o porquê que eu decidi falar sobre isso, que é algo que você não ouviu de ninguém, com toda certeza. Vamos lá. Nós passamos, a nossa geração, a geração de quem tem 30 anos ou mais, principalmente, viveu. Se a gente olhar para trás a sociedade, a gente vai perceber que a sociedade ela viveu várias eras, tá? Várias eras. Então tinha a era agrícola, depois tinha a era industrial, veio a era da informação com a tecnologia, depois veio a era do desenvolvimento humano, que é a era que a gente está passando agora, tá? Então vamos falar o seguinte, que naquelas eras mais antigas, onde tinham os grandes pensadores, numa era que é bem antes da era que os nossos pais viveram. Meus pais têm, por exemplo, 60, 70 anos. Vamos pensar numa era anterior aos dos nossos pais e dos nossos avós, tá? Nessas eras muito antigas, quando as pessoas tinham poucos recursos financeiros e quando as pessoas tinham poucos recursos tecnológicos, o que regia a vida dessas pessoas? Antigas. O que regia a vida dessas pessoas eram os princípios humanos que a gente chama de leis universais. Anotem aí. Os princípios humanos que são as leis universais, tá? Quando eu me refiro a leis universais, eu me refiro a tudo aquilo que é uma verdade absoluta que traz o bem para a sociedade. Anota aí. São todas aquelas verdades absolutas que trazem o bem para a sociedade, que são os princípios universais. Por exemplo, integridade, coragem, responsabilidade, a justiça, a racionalidade, princípios universais que direcionam para o bem maior da sociedade. São os princípios das leis universais. Todas essas leis universais, que a gente chama de princípios universais, as verdades absolutas, todas elas formaram o caráter dessas pessoas dessa época anteriormente. Perfeito? E na nossa vida também é assim, tá? Então vamos entender o seguinte, que numa fase onde as pessoas não tinham recursos financeiros e recursos tecnológicos, as pessoas elas desenvolviam muito o olhar interior para que pudesse construir o bem para a sociedade. As eras foram mudando. E conforme a evolução das eras, começou o capitalismo, começou o ser humano a utilizar a sua capacidade intelectual para construir as grandes obras. E aí, com o capitalismo aflora, o mundo ele mudou muito, tá? Depois a tecnologia chegou, a informação se tornou acessível para todo mundo, então não eram mais poucas pessoas privilegiadas, então todo mundo começou a ter acesso à mesma informação e começou a equalizar a sua capacidade de construção, de criação, perfeito? E conforme as eras foram se mudando e com o capitalismo surgindo, aquele princípio lá de trás, que era olhar para dentro para o bem maior da sociedade, fez com que esses princípios eles se alterassem de ordem. Tanto é que hoje, na nossa era, na nossa fase da sociedade, o capitalismo e a tecnologia estão muito aflora, e que são dois princípios da riqueza, né? O dinheiro, o tempo, as pessoas. Então hoje, em função disso, esses princípios universais, principalmente para a geração nova, eles foram se perdendo. Quando a gente fala de princípios, a gente se refere à formação do nosso caráter, tá? Só para ficar mais claro para vocês. Formação do nosso caráter. Existe um livro que eu quero recomendar para vocês aqui, que é um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um best-seller, tá?
É um best-seller de um autor chamado Stephen Covey. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Nesse livro, o autor, ele fala que nós vivemos hoje uma era que o grande paradigma é o paradigma da personalidade. Existe um comparativo entre o paradigma do caráter e o paradigma da personalidade, tá? Vou falar para vocês basicamente a diferença entre os dois. Parece que eu estou viajando falando isso para vocês, né? Estou filosofando. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O paradigma do caráter diz respeito aos nossos princípios universais. Vamos dar um exemplo para falar sobre princípios universais? Imagina você fazer parte de um grupo onde esse grupo é pautado em mentira, covardia, inutilidade e mediocridade. Os princípios universais, eles formam o nosso caráter e através dessas verdades universais começam a direcionar a nossa vida. Quando eu me refiro aos paradigmas da personalidade, eu me refiro ao padrão, ao seu padrão de pensamento e ao seu padrão de comportamento, que foi regido pelos seus próprios princípios. Aquilo que você considera, que você enxerga como verdade absoluta. E claro que pela influência que você teve na formação, né, conforme você foi crescendo. Conforme a gente vai amadurecendo, a nossa idade vai avançando, o nosso caráter vai se formando. E através do nosso caráter se formado, naturalmente a gente direciona as nossas atitudes, a nossa forma de pensar através desse caráter formado. Perfeito? Quando a gente forma o padrão, os padrões de pensamento e comportamento, a gente chama isso de personalidade. Certo? Quando a gente fala sobre o perfil, sobre os paradigmas da personalidade, então, porque quando a gente forma a personalidade através do padrão de pensamento e comportamento, é quando começa a surgir nossos resultados pessoais. O que torna a nossa formação, né, da nossa personalidade, basicamente, é o que a gente chama de valores, tá? Valores. Então, para ficar muito claro para vocês aqui, a diferença básica entre princípios e valores é que os princípios são as leis universais. Que na nossa concepção, as verdades absolutas são aquilo que podem fazer o bem para a sociedade como um todo. Princípios universais. Quando eu me refiro a valores é como se fosse uma bússola. Valores é como se fosse uma bússola. Então, através daquilo que é formado lá atrás, você começa a dirigir o seu comportamento, que a gente chama isso de valores. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Quando isso não está muito claro para as pessoas, começa a existir os conflitos entre pessoas ou entre grupos, tá? Vamos dizer que... Vou contextualizar um cenário que eu vivencio diariamente, tá? O ambiente societário. O ambiente societário, ele envolve pelo menos 2 pessoas que tiveram um porquê de inaugurar um empreendimento, perfeito? Que a gente chama de negócio e empreendimento. Quando existem conflitos entre essas pessoas envolvidas na sociedade, nós vamos avaliar 2 pontos na relação dessas 2 pessoas. Nós vamos avaliar o propósito em comum dos dois, o propósito em comum, os objetivos em comum dessas pessoas envolvidas, e isso é importante que estejam alinhados, tá? Se forem convergentes, cada um indo para um lado, começa aí a possibilidade de ter conflitos, tá? Só que muito mais importante de alinhar objetivos e propósitos é a gente começar a verificar lá atrás, se os valores dessas pessoas envolvidas, se os valores são equivalentes. Quer ver um exemplo? Por que casais entram em conflitos?
e muitas vezes o casamento acaba. Muitas vezes o valor do homem seja independência e liberdade. E o valor da mulher seja segurança. Quando os valores eles não estão convergentes, juntos, únicos, começam a ter conflitos. Conflitos. Então, para que uma relação entre as pessoas tenha longevidade, seja sustentável, é importante que os valores sejam únicos. Eu listei aqui para vocês terem uma ideia, para ficar mais claro sobre os valores. Então, para ficar claro, princípios, valores universais, verdades universais para o bem da sociedade. Valores diz respeito a práticas e hábitos. Ponto final. Práticas e hábitos. Valores diz respeito à filosofia de vida. E é importante que vocês que estão aqui hoje, é importante que vocês tenham muito claro os valores de vocês. Da vida de vocês. O casal precisa ter os valores alinhados. Então imagina que a sua vida, porque tem pessoas que falam assim para mim, Eric, eu não sou empreendedor, eu não tenho vontade de ter um negócio próprio. Só que eu falo para você que todo ser humano é um empreendedor, porque a sua vida é um empreendimento. A sua vida física, a sua vida pessoal é um empreendimento. Você deve entender isso que a gente está conversando, que são os princípios básicos da vida, né? O princípio universal e os valores, que vão reger todo o seu comportamento que vai gerar seu resultado. Quando você não consegue direcionar, organizar a sua vida pessoal, nesse âmbito que a gente está conversando, você não vai conseguir liderar, gerir o segundo empreendimento, que é a sua família. A sua família é um empreendimento também. A sua vida pessoal é o seu primeiro empreendimento. Sabe quem são os seus primeiros sócios na sua vida? Seus pais. Depois são seus amigos. Você, durante a sua vida, mesmo sem entendimento, você começa já a ter sócios. O ambiente vai te formando. O ambiente seu vai formando os seus valores. E através da formação dos seus valores, pela influência do seu ambiente, você começa a direcionar o seu comportamento, a sua forma de enxergar. E aí o resultado começa a aparecer. Então, quando as pessoas vêm me pedir ajuda e falam que não estão tendo resultado, elas estão querendo que eu dê fórmula para ela alcançar o resultado lá na frente. Então, quando eu falo para as pessoas não têm resultado porque elas não têm visão clara, elas não têm clareza do que elas querem, do caminho que elas estão seguindo. Mas não é isso. A clareza que a gente fala no desenvolvimento humano, a clareza não é uma clareza necessariamente do futuro. Se ela não tiver a clareza dos valores, ela não vai alcançar isso que ela quer enxergar, o grande sonho. Porque tem que ter coerência entre os valores e o meu objetivo. Por quê? Porque é um reflexo. O resultado que eu alcancei até aqui é um reflexo dos meus valores praticados. Se o meu objetivo, o meu resultado não está satisfatório, talvez não seja porque eu não estou praticando os meus valores. Não é isso que eu estou falando para vocês, tá? Dentro da neurolinguística existe um estudo que fala que a maior parte de nós somos incompetentes, inconscientes. Então, muitas vezes você precisa clarear a sua vida. Lembra da lanterna? Você precisa clarear a sua vida, não somente estabelecendo os seus objetivos, que é a missão da empresa, é a missão da sua vida, seu objetivo, a sua visão. Mas antes disso, eu preciso olhar os meus valores, eu preciso ter dentro de mim muito claro quais são os meus valores. Então, o primeiro grande empreendimento é a sua vida, tá? Depois que você tem os seus valores claros, você começa a moldar melhor os seus comportamentos, tá? Os seus comportamentos. Quando a gente fala de comportamento, isso envolve a questão racional e a sua questão emocional, tá? Então imagina o seguinte, gente, olha só que legal isso aqui.
Eu falei isso numa mentoria do meu time essa semana que passou. As pessoas que vão passar pela sua vida, algumas dessas pessoas, elas tendem a ser um pouco mais racionais ou elas tendem a ser um pouco mais emocionais, tá? Então vamos dizer o seguinte, qual que é a lógica da nossa vida, tá? A lógica da nossa vida é a seguinte, a gente começa a nossa vida com os olhos vendados, quando a gente veio para o mundo, tá? E o mais importante é a gente entender que a gente veio para o nosso mundo, nós viemos livres e minimalistas, tá? Só para gerar uma chave importante para você. Nós viemos para o mundo livres e minimalistas. E com alguns princípios já embutidos, por influência já de quem nos criou. Eu falo para as pessoas assim, que quando você constrói a sua vida, vive a sua vida, somente explorando o seu coração, para quem é mais emocional, você vai chegar no resultado, você vai alcançar o resultado. Só que quem só conduz a sua vida usando o coração, vai alcançar um teto de resultado. Sabe por quê? Porque quem vive a sua vida somente usando o coração, uma hora vai virar um colchão das pessoas que estão perto de você, porque as pessoas vão começar a deitar em cima de você, vai pisar em cima da sua cabeça. Porque normalmente quem vive usando só o coração são aquelas pessoas que não sabem dizer não. São aquelas pessoas que vivem muito mais em prol do outro do que por ela mesma. Ela não entendeu que o primeiro empreendimento é a vida dela, não a vida dos outros. Só que também existe uma outra pessoa que ela vai conduzir a vida dela usando muito a parte racional. Uma pessoa mais sistemática, mais calculista, mais organizada. Essa pessoa que tende a usar muito o cérebro, ela também vai alcançar um resultado. Só que essa pessoa, ela também vai chegar num teto. E quando essa pessoa chegar num teto, ela vai perceber que talvez as pessoas não estejam suportando esse padrão dela, esse padrão de pensamento, de ser muito sistemático, de ser muito chato. E o principal desse padrão que só usa muito a parte cerebral é que possivelmente o cara que é muito calculista, ele pensa muito e não faz nada. Então, a matemática da nossa vida, a lógica da nossa vida conforme a gente vai ficando mais maduro, nós vamos aumentando a nossa capacidade de consciência, porque quanto mais avançada a idade, mais experiências nós vivemos. Mais experiências, então, quanto mais experiência vivida, maior a capacidade consciente nossa. Então, quando a gente ativa a nossa capacidade consciente, a gente tem que entender, a nossa vida ela é construída, o nosso êxito, a nossa plenitude, a nossa capacidade, o nosso senso de realização, que é a última ponta, realização está muito, muito acima de felicidade, muito acima de sucesso financeiro. O senso de realização só vai ser alcançado quando você primeiro entender que conforme a idade vai avançando, a gente vai aprendendo a usar um pouco daqui, um pouco daqui. Depois mais daqui, mais daqui, mais daqui, mais daqui. E quando a gente começa a utilizar de forma equilibrada, o resultado começa a se tornar exponencial. E quando a gente chega nesse nível, é quando o nosso empreendimento chamado vida começa a se alavancar. Sabe como? Porque nós viramos a luz, o homem da luz, na vida das pessoas. Então, ao invés da luz da lanterna agora virar para nós vamos virar para a vida das pessoas, para iluminar a vida das pessoas. Então, a primeira tarefa, e talvez a tarefa mais importante da sua vida até hoje, é você dedicar 10, 15, meia hora para a sua vida, hoje, amanhã, e você listar os seus valores. Eu tenho 3 valores principais da minha vida que vão ser a fonte dos outros valores, tá? Os meus valores maiores são família, trabalho e saúde. Família, trabalho e saúde. Cada um desses 3 valores maiores da minha vida conduzem a minha vida. São as diretrizes da minha vida. Minha prioridade é a minha família. E quando eu falo família, são as pessoas que estão aqui em casa, são as pessoas que fazem parte do meu time. São a minha família. A minha prioridade são a minha família. Depois é o meu trabalho. Trabalho, para muitos, é igual a sacrifício. Só que o trabalho só é sacrifício quando você não reconhecer os seus valores
e não entendeu que a sua atividade profissional deve ajudar outras pessoas através dos seus valores. E quando você descobre que o seu trabalho é o seu estilo de vida, ele deixou de ser um trabalho. Trabalho não tem que ser trabalho. Trabalho não tem que ser sacrifício. Trabalho tem que ser lifestyle. Lifestyle não é objetivo. Lifestyle é o caminho. É o caminho para você alcançar o seu objetivo. Meus 3 maiores valores: família, trabalho e saúde. Quando eu falo saúde, eu me refiro à saúde física, à saúde mental, à saúde intelectual, à saúde emocional, à saúde espiritual. Tudo aquilo que vai me tirar, que vai me perturbar, que vai me deixar agitado, eu simplesmente fico distante. Nada pode barrar ou destruir os seus valores. Você tem que proteger seus valores. Seus valores são a fundação do seu maior empreendimento, a sua vida. A partir do momento que o seu maior empreendimento, a sua vida, quanto mais protegida ela tiver, mais protegidas as pessoas à sua volta estarão. Eu listei meus 10 valores, tá? Então, os 3 maiores meus: família, trabalho e saúde, paz, justiça, transparência, independência, liberdade, integridade, honra e gratidão. Todas aquelas pessoas que, na minha concepção, têm valores distintos a esses meus, isso está muito claro para mim. Lembra da clareza? Quem não tem clareza não chega em nenhum lugar. A sua clareza não necessariamente é um objetivo. Sua primeira clareza é em relação aos seus valores. Seus valores serão a diretriz da sua vida. E os princípios, as leis universais. Eu não sei qual é a sua crença, a sua fé. A minha base aqui espiritual é Deus. E os princípios bíblicos, eles existem há muito tempo. Muito tempo. A gente não tem que ser muito sábio para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Alguém muito antigo, muito mais sábio, já foi o criador desses princípios universais que a gente deve seguir, para que a gente chegue na parte mais evoluída do ser humano, que é a autorrealização. Para que você chegue na autorrealização, começa lá da base. Identificação dos princípios que são universais e depois o que diz respeito a você, os seus valores. Que será a bula, o mapa do seu pensamento, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Aí o resultado, tudo que vai acontecer a partir daí é só uma consequência. Através disso muito claro para você, você vai começar a se relacionar melhor com a sua família. Você vai entender o porquê que seus pais agem ou agiram como agiram. Talvez eles estiveram lá atrás, quando você nasceu, quando eu nasci, estiveram na fase da confusão mental. Eles não tiveram um instrutor, como a gente está tendo esse bate-papo aqui ao vivo. Eles estavam talvez no túnel escuro quando a gente nasceu. A gente não pode culpar nossos pais. Agora a gente não é mais incompetente e inconsciente. Agora a gente é incompetente consciente. Cabe a nós o quê? Começar a montar esse quebra-cabeça da nossa vida. Porque a partir desse quebra-cabeça montado, escrito, a sua vida vai começar a ser transformada. Esquece a política, esquece a sociedade, esquece o mercado, esquece a crise, esquece o Covid. Quem vai transformar a vida sua é você. O seu maior empreendimento é a sua vida. Você é o gestor. Evita a reclamação, evita terceirizar a responsabilidade. Você é o gestor da sua vida. Na sua vida você não tem sócio.
Então, volto a falar aquela frase do começo para reforçar esse nosso bate-papo, tá? Pior que não saber por que não está dando certo é não saber o porquê dá certo. E para compor essa frase, eu quero falar uma segunda frase, que é para chancelar o que a gente conversou até aqui, tá? Estamos chegando a 50 minutos, os últimos 10 minutos de conferência, tá? Que essa segunda frase, ela vai chancelar o que a gente mencionou sobre as leis universais, tá? E sobre os nossos valores. O que eu não tenho é porque eu não sei. O que eu não tenho é porque eu não sei. Agora a gente entende a diferença entre existência e consciência. Percebe a lei da liderança, a lei maior da liderança? A lei maior da liderança não é teoria. Consegue entender o princípio maior da riqueza? As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, as pessoas que construíram grandes obras no mundo, em todas as eras, são as pessoas que tiveram muito claro dentro de si, os princípios universais, aquilo que realmente faz bem para a sociedade e os seus valores pessoais, praticados a partir dessa descoberta. O que eu não tenho é porque eu não sei. Obrigado, Samantha. Se está fazendo sentido para vocês, escreva no chat. Escreva no chat se fez sentido para vocês isso que a gente conversou aqui. Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo nessa noite, nesse domingo. Espero que essa sua semana seja abençoada, seja de muito sucesso. Espero que a sua semana seja diferente do que foi a semana passada e que você comece a praticar com muito mais força esses valores seus que agora você vai identificar, tá? Eu quero chamar aqui uma pessoa para a gente fazer um bate-papo ao vivo aqui. Me chama aí quem de vocês gostaria de a gente fazer uma troca de ideias rápido aqui. Olha só, a Pri Paula fez um comentário muito legal aqui. Você acredita que o capitalismo deteriora o caráter e os princípios universais? Gente, olha só, isso é importante falar para vocês, tá? Você só alcança aquilo que você acredita, tá? Se você acredita que o dinheiro faz mal para a sociedade, dificilmente você vai ter uma vida financeira próspera, tá? O dinheiro não é o propósito, o dinheiro é o caminho para que você tenha uma vida mais confortável. O dinheiro não necessariamente traz felicidade. Eu nem me refiro à felicidade, eu me refiro ao ponto mais alto da evolução, que é a autorrealização. Eu conheço muita gente que tem muita grana, mas a vida familiar está destruída, porque o cara não pratica os valores, o cara não entende os valores, os princípios universais. Não adianta nada ter dinheiro. Quem gostaria de fazer um bate-papo aqui comigo ao vivo? Rapidinho, 5 minutinhos, estamos chegando a 52 minutos aqui. Manu e Leles. Diretamente de Roraima, Boa Vista. Chamei vocês aí, se vocês estiverem ao vivo, só aceitar. Eu? Ai, chamei você. Tudo bem? Tudo. Tá acompanhando a live aí ao vivo? Tô anotando. Me dá um feedback, se fez sentido, se não fez sentido, o que fez mais sentido para você? Ah, fez sentido total. Tô anotando tudo aqui, é porque eu levei um susto na hora que eu vi que eu tô com as meninas aqui dando janta. E, enfim, tô anotando tudo aqui ao máximo, colhendo o máximo de informação, até separei muitas coisas. Na minha casa, hoje eu decidi que vão ter 2 novos quadros, né, de valores, princípios, e a frase que vai ter em cima é: o que eu não tenho é porque eu não sei. Comece pelo porquê e pelos porquês. Então, Perfeito, esses 2 novos quadros terão na minha casa. Perfeito. Próximo a esse quadro, você pode colocar aí os questões dos seus sonhos para direcionar. Se reconhecer a sua base, o seu fundamento e olhar todo dia para onde você quer chegar, não tem como você não alcançar. Sim. Compartilha com todo mundo aqui que está ao vivo com a gente.
pouquinho aí da sua história, da sua vida. Tem um tempinho pra gente conversar aqui, para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor. Tá certo. Tô um pouco nervosa, tá? Tá tranquilo. Bom, sou Emanuele, né? E comecei esse projeto através de dois amigos e já conhecia a Rinodê, já era apaixonada pela Rinodê. E, enfim, quando eu conheci esse projeto, eu fiquei mais apaixonada ainda. Vi que fazia muito mais sentido para mim, fez total sentido para o meu marido, né? Então, nós começamos esse projeto juntos. Estamos crescendo e eu sei que isso é apenas o início. Tô bem nervosa, não vou mentir não, tô bem Manu, nervosa. Faz o seguinte, ó. Conta um pouquinho da sua história, da sua fundação. O mais importante para nós aqui hoje é você compartilhar a sua fundação. Desculpa, Eric, eu não ouvi, não ouvi. Compartilha com todo mundo aqui a sua história lá atrás, para reforçar um pouquinho sobre o que a gente conversou, sobre princípio e valor. Como é que foi a sua história lá atrás? Certo, então, quando eu comecei a Rinodê, eu não entendia muito nada, não entendia nada, né? De multinível, não sabia o que era, do que se tratava, enfim. E eu vinha do tradicional, certo? Porém, o meu tradicional me consumia muito e eu trabalhava muito e não tinha tempo para nada, até que eu engravidei. E aí tudo começou a ficar muito confuso para mim. Foi quando, através do meu sogro, eu conheci a Rinodê, sem entender de nada, enfim. E disse, vamos lá, né? Tava de licença maternidade, minha filha estava com 4 meses. E comecei a fazer sem entender nada mesmo. Até que eu vi que as pessoas que me colocaram também não entendiam nada do negócio, né? Então, meu marido e eu começamos, a gente tem que estudar, vamos estudar. Para crescer em qualquer coisa na vida, tem que estudar, né? Tem que procurar o conhecimento, senão não dá certo nada. E assim nós começamos a fazer o negócio. Porém, chegou uma fase que eu me desanimei bastante, né? E eu já tinha alcançado um patamar e eu me desanimei e dei uma parada. Não tanto porque eu quis, né? Foi quando veio a minha segunda filha e eu tive alguns probleminhas de saúde, então eu parei e eu vi que eu não estava muito alinhada com a minha equipe, né? Eu estava meio que fazendo negócio e eu tinha poucas pessoas comigo fazendo negócio de fato. Eu muito carregava os outros nas costas, e isso me identifiquei no treinamento, a questão da emoção. Eu sou muito emocional e pouquíssima razão, então o emocional muitas vezes me atrapalha. Então acabei fazendo um negócio um pouco bem errado, na verdade, né? Porque quando você às vezes quer ajudar demais as pessoas que não têm clareza o porquê delas, aonde elas querem chegar, né? Você mais se atrapalha do que você ajuda alguém. Porque você não está ajudando ninguém, na verdade, você está apenas te atrapalhando, né? Atrapalhando o teu próprio objetivo. Perfeito. Então, foi quando eu fui obrigada a dar uma parada por uma questão de saúde. E aí, tudo desmoronou. Começou a desmoronar. Enfim, parei completamente e saí da Rinodê, vamos dizer assim, né? Saí porque eu tive que parar de fato. Então, meu ID caiu, fiquei muito triste, arrasada, porque eu sou apaixonada pela Rinodê de fato. E aí foi quando eu conheci, de fato, um outro lado, né? Quem conheceu primeiro, na verdade, foi meu marido. E aí ele disse assim, bom, a gente tem a oportunidade agora de trabalhar com algo novo e tem a Rinodê no meio. Aí eu disse, será? Eu sou bem medrosa também. E não, assim, tava com medo, né? Só que, como diz nos treinamentos, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, assim, nós estamos recomeçando, né? E
E agora é tudo, vamos dizer, tudo novo. É uma bagagem que eu tenho uma bagagem sim, tenho uma bagagem ali de conhecimento, nenhum conhecimento é nulo, pelo contrário, né? Porém, nós estamos recomeçando com tudo novo, sabe? Com um novo pensamento, uma nova postura, um novo agir, e eu tentando equilibrar essa questão do emocional, né, com o racional, que ainda é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu vou precisar ainda trabalhar muito isso, né, em mim, para poder não atrapalhar o meu negócio. E só que tem um equilíbrio na minha casa, porque no caso eu sou muito emocional, o meu marido age muito com a razão, então há esse equilíbrio, né? Então nós somos sim uma equipe, uma sociedade dentro de casa. Isso já começa dentro de casa. Então essa sociedade já está dando certo, né? Já fazem 10 anos dessa sociedade. Então queremos muito trazer isso para o nosso negócio externo, né? Vamos dizer assim. Então, nós nos equilibramos. Então, eu aprendo muito com ele e ele aprende muito comigo. Então, às vezes, quando o racional está indo muito acima, eu puxo para o emocional. Quando o emocional está muito acima, ele puxa para o racional. Então, assim, nós vamos tentando levar o nosso negócio. Perfeito. Estou muito feliz com a mentoria que nós estamos recebendo, com esse novo conhecimento. E vai dar muito certo, na verdade já deu, agora é botar para fazer, crescer, e a luta, e a questão da gratidão, né? Gratidão sempre. Então, eu quero já aproveitar o momento, agradecer o Caio, o Patrick, né, que nos mostraram essa visão, né, de negócio, nos mostraram a Cross, e eu sou muito grata a eles por ter nos trazido para esse novo mundo que já fazia um pouco parte da nossa vida, porém é algo novo agora. Então, obrigado, Manu. E obrigada. Aqui. Tamo junto sempre, viu? Saúde, paz para todo mundo aí do norte do Brasil. Amém, para todos nós. Tamo junto, gente. Obrigado a vocês pela participação aqui, por nos acompanhar, e espero que tenha agregado valor para todos vocês aqui, tá bom? Tamo junto, ótima semana para todo mundo. Paz, saúde, mais amor na família de vocês. Valeu demais. Abraço.